the soldier boy. Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Bom, você sabe que para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada por me receber aí na sua casa. Que Deus abençoe você e realize os sonhos do seu coração, que todos sejam afetados pela sua vida, seus familiares, colegas de trabalho, vizinhos, que você seja um canal de bênção para todos que cruzarem o seu caminho, assim, que você seja uma bênção, como a Bíblia diz, se tu uma bênção. Muito obrigada pelas orações, eu oro por você, essa troca é maravilhosa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá um like se você foi abençoado. Deixa aqui nos comentários as boas novas, conta o que Deus tem feito. Sabe, isso faz toda a diferença. Você não tem noção o quanto isso faz bem para todos nós. Então, continue enviando. Nós sempre recebemos muitos testemunhos e isso é uma bênção, é muito edificante para nós, é muito saudável para a nossa vida. Muito obrigada. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2020? A nossa fé diz que você não tem que levar. A nossa fé diz que você tem que buscar e as coisas vão acontecer. E hoje eu vou estar na Rua Taquari, 995 na Moca, às 19h30, abrindo o primeiro jejum do propósito da mudança. E nós vamos passar a madrugada toda em oração, jejum, para mudar. É um sacrifício, é uma batalha. Mas faz toda a diferença. Meu Deus, como faz a diferença. Nós vamos passar a madrugada, vamos orar a madrugada toda. E, meio-dia, nós vamos dar o encerramento, fechar esse jejum. E o nosso primeiro jejum, com essa certeza no nosso espírito, que definições Deus vai estar operando. É sacrificial? Mas presta bem atenção, sem dúvida nenhuma, na madrugada, eu amo os que me amam, e os que me buscam na madrugada me encontrarão. Olha, a oração da madrugada faz diferença. Você pode ver na palavra de Deus situações em que eles atacaram na madrugada. Logo que à noite, depois da meia-noite, você vê a ação de Deus na madrugada. Você vê a palavra de Deus nos assegurando: eu amo os que me amam, e os que me buscam na madrugada me encontrarão. Porque é um sacrifício. Olha, é diferente. Eu tenho visto isso, experimentado na minha vida. Todo o trabalho que a gente faz na madrugada é uma coisa forte demais. Não há dúvida, a palavra de Deus é a verdade. Todo o trabalho que a gente faz na madrugada é muito forte. Os resultados, a manifestação de Deus é uma coisa muito forte. Então, levanta e, com toda a força, busque a Deus. Mas busque a Deus mesmo de todo o seu coração. Não se entregue aos problemas, muito pelo contrário. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 11:6. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Essa é uma passagem extraordinária. Quando Naás, o amonita, foi contra a cidade de Jabe-Gileade,
para devastar. Ali foi proposto um acordo. E aí, Naás disse, olha, eu não mato vocês, mas vocês me entregam, eu vou arrancar, porque eu quero humilhar vocês, o olho direito. E olha o absurdo daqueles homens. Quem era o Deus daquele povo? O Deus de Israel. O Deus de Israel. E eles disseram o quê? Tudo contrário do que a gente aprende na palavra. Olha, se ninguém vier nos ajudar, a gente faz o acordo, você pode arrancar nosso olho direito. Quando essa notícia chegou nos ouvidos do Saul, e naquela época o Saul estava em pé, não era um homem caído, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele. E ele ficou furioso. E esse Espírito aqui é o Espírito Santo, que tem que tomar a vida da gente da mesma maneira que tomou a vida do Saul. Você tem que possuir isso na sua vida. Porque é um absurdo. Olha o tamanho do absurdo. Se ninguém vier nos ajudar, nós nos entregamos, pode arrancar o olho direito. Oh, meus queridos, quantas pessoas que eu encontro vivendo esse tipo de vida. Totalmente inerte, passivo, entregue. Assim, é uma entrega que isso você não encontra na palavra de Deus. Uma aceitação que você não encontra na palavra de Deus. Eu vou aceitando tudo, eu vou engolindo tudo, eu vou me submetendo, sabe? Você tem que se submeter a Deus, não a problemas, não a inimigos. A Deus a gente se submete. Ah, sim. A gente se submete, se sujeita, mas não ao inimigo. A Bíblia diz que ao inimigo a gente resiste. Submetam-se a Deus, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao mal. Mas tem gente que não se submete, tem gente que não se submete a Deus, não se humilha diante de Deus, mas facilmente se curva diante do mal. Facilmente aceita situações. E tem gente que até defende. Defende que você tem que aceitar. Aceitar a doença, aceitar a miséria, aceitar. Acredite. Eu já vi de tudo. Gente que é capaz de chegar para você e dizer que ele acredita mesmo que ele tem que aceitar, que foi a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, que ele tem que aceitar. E quantas vezes eu tive que contar a minha história e dizer, escuta, a doença também chegou na minha casa. Os problemas também chegaram na minha casa. Mas eu decidi me levantar. Eu não aceitei. Também, o diabo lutou de todas as maneiras e luta. Mas eu não vou me submeter a ele, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E que o Senhor nos deu poder sobre o mal, poder e autoridade. E nenhum dano vai ser causado a nós, nenhum dano. Então, peraí. Eu tenho que lutar, eu tenho que reagir. E naquele momento, um espírito furioso, o Espírito de Deus, tomou a vida do Saul e ele ficou furioso. Ele ficou furioso e ele teve uma reação de fé corajosa. E ele botou todo mundo para guerrear e vamos nos movimentar. E ele derrotou Naás e envergonhou. Porque é assim que tem que ser, meus queridos. É assim. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2020? Não tem que levar, tem que lutar. Tem que possuir essa fúria santa, essa raiva boa contra o mal, contra os problemas, que te levanta e te faz enfrentar o que for necessário.
nós precisamos enfrentar, seja lá o que for. Seja doença, seja um problema familiar, um problema financeiro, um problema de injustiça, seja lá o que for. O caminho é se levantar. Talvez você está aí vivendo um momento tão difícil e você está aceitando, está se entregando, porque vozes assim não vão faltar. Ah, é assim mesmo, você não é o único. Ah, está todo mundo passando, todo mundo passa, acontece com todo mundo. E sabe o que me irrita? Eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com essa frase. Né? Ah, acontece com todo mundo. Ah, é com todo mundo. Ai, todo mundo faz. Acontece com todo mundo. Peraí. Eu não vou me colocar como todo mundo. Você não tem que se colocar como todo mundo. A palavra de Deus fala isso o tempo todo. Você não tem que se colocar como todo mundo. Todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Acontece com todo mundo. Tá bom. E todo mundo está fazendo o quê? E eu não sei o que todo mundo está fazendo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não vou aceitar. Muitas doenças chegaram na minha casa. Muitas, não foram poucas. Eu já contei aqui tantas vezes. Mas foi reagindo com a fé que nós vencemos todas essas situações adversas. Não foram pequenas. Não foram situaçõezinhas simples, mas foi reagindo com a fé, um levantar com uma atitude ousada de fé, que as coisas foram modificadas. Porque o Senhor opera hoje, Ele cura hoje, Ele liberta hoje, Ele opera maravilhas hoje, porque eu não tenho mais ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje. Então Deus opera hoje, Deus opera milagres hoje, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E quando uma pessoa para buscá-lo, ela vive o sobrenatural. É para você. Então você não pode se escorar nisso aí, não. Ah, todo mundo passa, acontece com todo mundo. Ah, você não é o único. Ah, aconteceu com a minha vizinha, com o meu parente. Ah, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Não. 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 Diga não. Você tem que dizer não. Eu não vou ter o fim de todo mundo. Eu não vou terminar com todo mundo. Porque normalmente quando eles contam, então, mas sabe, aconteceu isso, mas, sabe, então, mas é sempre para tentar nos levar a aceitar. Eu sei, porque quando eu estava lutando pela cura do Murilo, o problema da epilepsia, eu ouvi isso até de autoridade espiritual. Irmã Cléo, foi a vontade de Deus. Irmã Cléo, não lute contra a vontade de Deus. E aí, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo me dava, até eu novinha na fé, eu abria a Bíblia, abria a caixinha da promessa e vinha, verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aquilo mexia comigo, porque era o Espírito Santo calando fundo, dizendo para mim, não, reaja, continue, não aceita, não aceita, não aceita. Então eu podia perceber o Espírito Santo dizendo ao meu coração, você não tem que aceitar. Você não tem que aceitar, Cléo. Coisa nenhuma. Você não tem que aceitar. Quando eu decidi tirar o remédio, aí sim, foi um levante contra mim,
porque o Osmar com medo, e foi um movimento. Então era um que falava, outro, olha, a senhora pode estar sendo imprudente, olha não sei o quê, não sei o quê. Sabe o que é você ter que segurar uma coisa assim, nova na fé, sozinha? Porque todo mundo de cá e de lá queria te convencer que você estava errada. Porque eu estava lutando para a cura daquele menino. Era como se eu recebia, assim, eu era nova na fé, não sabia, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, mas eu tinha uma força que eu sabia, eu sei que foi Deus que colocou. Porque se não tivesse sido o Senhor, eu teria me entregado, porque era muita opressão, sabe, pressão, para eu aceitar. E certamente era o mal lutando de todas as maneiras para me levar a me curvar diante daquele problema. E eu não teria vencido, meu filho seria um menino doente. Se tivesse vivo, doente, com todas aquelas sequelas que eu tinha ouvido. E eu não aceitava. Porque quando eu fui ouvindo os efeitos colaterais do remédio, o que ia causar, o que a doença causava, não, eu falei, não aceito. Eu não aceito. Eu tive que lutar muito. Então, eu digo a você que eu ouvi até de pastor. Era como se alguém quisesse me convencer, era como se as pessoas quisessem me convencer que Deus não opera milagres mais hoje. Que Ele não se manifesta mais hoje. Que Deus não opera mais. Como eu já ouvi gente dizer. Aliás, eu já ouvi até mensagem, pregação, de que as coisas que o Senhor fez no passado, Ele não faz mais hoje. Porque lá Ele fez com propósito, agora Ele não faz mais. Agora, a Bíblia diz que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E que tudo é possível àquele que crê. E seja feito conforme a sua fé. Como é que eu tendo acesso à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, tendo o Espírito Santo que está me guiando, me orientando, eu vou duvidar do que eu estou lendo e daquilo que está sendo colocado dentro de mim, porque eu podia perceber, sabe, o Espírito Santo me mandando prosseguir, resistir, não aceitar, porque eu era muito nova na fé. É isso que é forte para mim. Eu poderia ter sido levada. As pessoas, elas tinham muito mais experiência do que eu, muito mais anos e anos de fé. Então eu podia ter me convencido que a errada era eu. Mas o Espírito Santo, por eu ter dado atenção à voz dele, ele não deixou. Ninguém conseguiu me convencer. Ninguém botou na minha cabeça que eu tinha que aceitar aquela doença e manter o remédio e deixar as coisas do jeito que estavam. Ninguém. E olha que você pode acreditar, veio de cá e de lá, tentando me fazer aceitar que aquilo era uma fatalidade, era inevitável, era vontade de Deus, eu estava indo contra a vontade de Deus, até porque alguém disse assim para mim, a grande prova que a senhora está errada é que o seu marido não está concordando. Eu disse, porque ele não tem a mesma fé. Ele não tem a mesma fé. Aí a pessoa disse, mas a palavra de Deus diz que a senhora deve ser submissa ao seu marido, desde que ele não contrarie a palavra de Deus, e para mim ele está contrariando. Então, a partir do momento que ele não crê naquilo que a palavra de Deus está dizendo, eu não tenho que estar submissa a coisa nenhuma. A minha submissão vai até bater de frente com a minha fé. Quando bate de frente com a minha fé, acabou. A minha obediência a qualquer coisa, seja lei, seja autoridade, seja o que for, vai até bater de frente com a minha fé. Porque quando eu tiver entre a minha fé e a opinião, ou sei lá o que de alguém, aquilo lá já perdeu. A minha fé vai prevalecer. A minha fé.
Então, hoje, quando você olha para o Murilo, que é o bispo Murilo, o doutor Murilo, ele não seria doutor, fluente em inglês. Ele não seria o bispo Murilo se a mãe dele, naquele momento, não tivesse usado a fé por ele. Está entendendo? Então hoje você vê esse homem, pai de família, só que os diagnósticos eram os piores. E nós não teríamos esse final feliz se lá atrás a menina, ainda que eu era uma menina, não tivesse se levantado e ido contra tudo e contra todos. Eu estou dizendo para você, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter ousadia. Presta muita atenção, as pessoas confundem subserviência com humildade e ousadia com arrogância. As pessoas são tão rasas, sem discernimento nenhum, que elas confundem subserviência com humildade. Humildade não tem nada a ver com subserviência. Humildade é ouvir a Deus e ir lá e obedecer. Isso é humildade. Não tem nada a ver com caras e bocas e chororô e ter uma torneirinha aqui atrás que para manipular, chantagem emocional de todo tamanho. Vamos chorar, vamos nos fazer de... Quantas pessoas que se fazem de vítimas? Elas se colocam como vítimas, como coitadinhas. Aí os sem discernimento vão sendo levados e manipulados. Mas a palavra de Deus nos ensina. E ousadia não tem nada a ver com arrogância. Quando você é ousado, as pessoas já te tratam como arrogante. Quantas vezes... Nós vemos a própria palavra de Deus. As pessoas querendo colocar o próprio Paulo como uma pessoa arrogante. Eu já ouvi gente falar... eu não gosto muito do... Eu já ouvi gente falar assim... eu não gosto muito do apóstolo Paulo porque ele me parece arrogante, machista, não sei o quê. Ele era ousado. Um homem de fé corajoso. Você vê que as pessoas que não têm discernimento, elas confundem subserviência com humildade e ousadia com arrogância. Não tem nada a ver. Nada a ver. Deus está te chamando para uma vida poderosa. Esse espírito furioso tomou conta de Saul, tomou conta de mim. Você tem que tomar posse desse espírito furioso que te leva a lutar contra essas situações que estão aí, a se revoltar, a se indignar contra esses problemas, contra as ações do diabo e botar um ponto final e dizer: chega, diabo! Você não vai mais controlar a minha vida. Você não vai mais ter poder sobre a minha vida. Eu não aceito essa doença, essa miséria, essa derrota. Eu não aceito mais essa vida destruída. Eu não aceito. Eu estou me levantando. Em nome de Jesus. E eu não vou aceitar. Eu não vou mais aceitar minha família destruída, meus filhos sendo levados e sendo destruídos. Eu não aceito mais essa miséria, essa doença, essa vida sem avanços, essa vida sem resultados, essa vida estagnada. Eu não aceito mais viver essa fé inerte, passiva, acomodada, covarde. Não! Eu não vou fazer acordo com o inimigo. Se ninguém vier nos socorrer, a gente entrega o olho direito. Não, ninguém precisa me socorrer, Deus vai me socorrer. E eu não vou fazer acordo nenhum, não vou entregar nada. Não vou me submeter, porque o olho direito aqui, no meu tempo, era: aceita seu filho doente. Não há o que fazer. Não tem ninguém para socorrer, né? Não há o que fazer. Então aceita. Não.
nós temos que lutar com a fé. Seja feito conforme a sua fé. E tudo é possível àquele que crê. E nada é impossível, nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Tudo que você tem que fazer é crer. E se jogar em Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje. Às 19h30, eu vou estar na Rua Taquari, 995 na Moca, abrindo esse jejum. E aí não paramos mais. Na quinta, ao meio-dia, entregamos. E assim vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Creia, Deus vai te dar vitória. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração, eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro nesse momento por essa vida que o Senhor ama tanto. Fala com ela. E que ela realmente receba a palavra e se levante corajosamente. Não se entregue mais aos problemas, às adversidades, às dores, às notícias e às opiniões incrédulas. Mas que ela reaja com a fé. Que ela se levante corajosamente e coloque um ponto final nessa situação que ela está vivendo, agindo a fé. Que ela receba toda a força que precisa para lutar. Porque o Senhor quer que ela lute, porque o Senhor vai dar vitória a ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, eu consagro, peço definições e mudanças, abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, peço prosperidade para esses fiéis e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo transformadas para a glória do teu nome, poderosamente abençoadas para a glória do teu nome, despertadas, que essa vida se levante, ó meu Deus, com esse espírito, que ela possua esse espírito de fé, esse espírito furioso para reagir a todos esses problemas e não se curvar diante de nenhum, porque se ela lutar com a fé, ela vai ter vitória. Eu creio nisso. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, e onde vou estar às 19h30, com a reunião para a renovação da mente, o clamor do propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2020? Não tem que levar. Eu creio nisso. E nós vamos abrir o nosso primeiro jejum e vamos lutar. E vamos vencer. Em nome de Jesus. Pela minha fé já vencemos. Conte com a gente sempre. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.